Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Continuando no nosso Quiz da Previdência, né, a doutora Fernanda sempre informando, né, para os nossos telespectadores o que muda, o que acontece na Previdência, né, doutora? E hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar se o BPC Loas pode ser cancelado ou suspenso, porque a gente tem recebido inúmeras dúvidas a respeito. Até isso. A resposta inicial é que pode ser suspenso. É um benefício. Não é vitalício? Não é vitalício. Então, muitos acham, né? Chegam aqui, depois que recebe a carta de concessão, não aqui, porque aqui eu informo tudo isso, os requisitos, a questão da renovação. Mas muitos, quando chegam com benefício suspenso ou cancelado, falam: ai, minha aposentadoria foi cancelada. Não é aposentadoria. É um benefício. É o benefício assistencial, ele não é previdenciário. Você não contribuiu para ter direito a ele. Você recebe uma assistência do Estado em razão da sua vulnerabilidade social pela idade ou deficiência. Tá, mas aí, né, até a primeira pergunta que eu ia fazer, né? Quais as situações e o benefício que pode ser suspenso? Porque se ele é deficiente, ele é deficiente para a vida toda. Não. Dependendo. Olha, Solange, nós temos uma medicina evoluidíssima. Nós vimos como foi rápido a produção de uma vacina. Toda a nossa medicina evolui. Vamos falar que a pessoa, o portador de HIV, há pouco tempo atrás, porque nós somos de outra geração, não faleciam, Solange? Verdade. Hoje as pessoas com HIV não falecem mais. Com o coquetel, eles têm uma vida normal. Então, como que nós podemos falar que aquela deficiência é para sempre? Como é que nós podemos considerar que talvez não vão descobrir um remédio que a pessoa vai poder voltar a andar? Então pode ser suspenso. Bom, assim, a legislação do benefício de amparo social já prevê que esse benefício pode ser revisado a cada 2 anos. Então, da data da concessão, depois de 2 anos, esse benefício pode ser revisto. Ele nunca vai ser suspenso antes de 2 anos? Não. Pode ser, mas é muito raro. Porque tem que avaliar? Porque tem que reavaliar. Tá? Então, assim, esse benefício tem a sua concessão garantida por esses 2 anos. Existem requisitos para a concessão e para a manutenção, para você continuar recebendo. Hoje foi criado, desde 2016, foi criado o Cadastro Único, que é um sistema da Secretaria da Assistência Social, onde todas as pessoas em vulnerabilidade social que queiram participar dos programas sociais do governo federal, de acesso à renda, dessa distribuição de renda, tem que fazer a inscrição nesse programa. E também há essa exigência para esse benefício de amparo social. Tem que estar cadastrado nesse cadastro único, é o CAD único conhecido, tá? E cadastrou, conseguiu o benefício, a cada 2 anos tem que retornar na Secretaria da Assistência Social ou no CRAS do seu bairro, tem que renovar o cadastro. O que é esse cadastro único? Lá você vai declarar para a assistência social quem é os integrantes do seu grupo familiar, quantas pessoas moram, qual é a renda desse grupo familiar, quantas pessoas têm aposentadorias, quantas trabalham, quantas não estão trabalhando, quais são as despesas desta casa. Então, por meio deste cadastro único é que se faz a avaliação se o beneficiário do BPC Loas mantém os requisitos desde a sua concessão, porque você precisa comprovar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa. De repente, nesses 2 anos, o pai aposentou, então nós temos uma nova renda. Ou nesses 2 anos,
O filho que era menor de idade estava na escola, já conseguiu um emprego, está trabalhando. Então, essa condição do grupo familiar nesses 2 anos pode ser alterada pela essa questão de renda ou pela questão de moradores que estavam morando ali já não estão mais. Por exemplo, esse filho, esse irmão do beneficiário agora casou. Então, precisa atualizar o cadastro a cada 2 anos. Essa é a exigência do governo. Como atualizar? Tem que ir na assistência social. Na assistência social. Ou nos CRAS, né, que são os centros de referência da assistência social, que dependendo do tamanho da sua cidade, é muito grande, uma secretaria não daria conta para cadastrar todo mundo que quer participar dos programas sociais. Então tem esses centros de referência. Então você vai lá, leva os documentos pessoais de todos os moradores da casa, da renda, os documentos pessoais, as despesas e vai atualizar o cadastro único. E isso vai fazer com que mantenha o seu benefício ativo. Pois se você não atualizar a cada 2 anos, hoje o sistema já tem uma ferramenta que rastreia quais são os benefícios que estão com o cadastro desatualizado há mais de 2 anos. E qual é a forma do governo fazer a obrigação do segurado, do beneficiário de fazer essa atualização? Suspender o benefício, porque é um requisito existente que para manter o benefício tem que estar com o cadastro único atualizado. Então, se você não cumpriu esse requisito para manter, ele suspende até você ir lá regularizar, tá? Suspendeu? Vai lá, corre, regulariza o cadastro único e no portal do Meu INSS você junta esse formulário de que recadastrou, tá tudo em ordem, e aí em até 5 dias o INSS libera o pagamento de novo. Então é muito importante olhar na caderneta do CAD único que é entregue na assistência, porque eles anotam a data de retorno. Então não deixar de passar dessa data que eles anotam, que é para você retornar, porque se você passar do prazo, aí você vai ter o seu benefício suspenso, você não vai ter o benefício aquele mês. Então, até você conseguir agendar para ir na assistência social, fazer essa atualização, você vai ficar sem o benefício. Às vezes, esse benefício está sendo a única fonte de renda do grupo familiar. Como que fica as despesas da casa? Então, na realidade, né, que eu iria até fazer a pergunta, ele pode ser cancelado devido o beneficiário não procurar recadastramento nesses 2 anos. Não é isso? Assim, desde 2016 é obrigatório ter cada 2 anos esse cadastro único lá, tem que ter a inscrição. Desde 2016 você tem que ter a inscrição. E a cada 2 anos você tem que ir lá renovar. Aí se você... o INSS, ele não vai cancelar o benefício já como primeira decisão. A primeira decisão dele é suspender, porque passou dos 2 anos. Dos 2 anos, é isso que eu quero saber. Tá. Então, aí se você logo regulariza, aí o sistema do INSS consegue reativar esse benefício, tá? E aí o INSS vai fazer etapas para te dar prazo para você fazer tudo isso, para você regularizar tudo isso. Primeiro, vai notificar esse beneficiário. Se ele não tem advogado constituído, porque o advogado pode receber as intimações por meio dos seus endereços eletrônicos. Se ele não fez o benefício por conta própria, o INSS tem que mandar uma carta na casa, dando um prazo de 30 dias para essa pessoa regularizar e comprovar que ainda mantém os requisitos. Então, etapa 1, o INSS vai mandar a carta na sua casa. Ainda o INSS lembra, porque às vezes mesmo suspenso, ainda não está na data do seu pagamento, você não percebe que está nessa situação. Mas com essa notificação você fica alerta que você está com isso vencido. Etapa 2, passou esse prazo de 30 dias que o INSS concede, ou para você apresentar defesa, ou para você regularizar esse cadastro, o que o INSS faz? Bloqueia. Entendeu? Não vai cair mais pagamentos até que esse beneficiário cumpra a sua obrigação de atualizar o cadastro e comprovar que mantém as mesmas condições para manter esse benefício ativo, tá? Que é do requisito de 1/4 e de provar a deficiência
Ou o idoso aí não precisa provar, porque se ele já tem 65 anos, é automático essa condição. Mas ele tem que provar quem são os integrantes do grupo familiar, quais são as rendas desse grupo familiar. E aí, etapa 3, vem essa suspensão do quê? Olha, enquanto você não regularizar, o seu pagamento não vai ter mais, tá? E aí, o que fazer? É o que eu falei. Atualizou isso lá na assistência social, não pode ficar esperando, tá atualizado, agora resolve. Tem que entrar na plataforma do Meu INSS, aquele aplicativo do governo, ou ligar no 135 para agendar, para fazer essa comunicação da atualização do cadastro. Atualizou esse cadastro, comunicou ao INSS, comprovou por meio das informações inseridas lá no CadÚnico, o INSS pode reativar esse benefício. Ou pode ser que o INSS verifique que com as informações atualizadas vai ser cancelado, não cumpre os requisitos. Por quê? Ou uma pessoa que morava lá estava desempregada, agora está trabalhando registrada, ou o pai ou a mãe está aposentada, ou a pessoa não tem mais laudos para comprovar essa deficiência. Aí o INSS ainda abre um prazo para você apresentar uma defesa a fim de comprovar se, por mais que tenha uma renda agora nesse grupo familiar, se não tem despesas de saúde que compromete esse orçamento ao ponto de ainda permanecer nesse 1/4 do salário mínimo. Dado todos esses prazos e a pessoa nada faz, aí o INSS cancela o benefício. Cancelado o benefício, aí não adianta pedir reativação, que não vai dar. Tem que entrar com um novo requerimento, fazer prova de novo, passar pela assistência social, passar por perícia novamente. Então, se está dentro dos prazos que o INSS concedeu, você pode ir lá regularizar, pedir a reativação e até pedir os pagamentos não recebidos, do que ficou parado lá, bloqueado, porque a pessoa não conseguiu, dentro do tempo lá de poucos dias, regularizar esse cadastro, tá? Então, resumindo, né, antes da gente terminar, não adianta você dar os 2 anos e falar, eu não vou lá para fazer a atualização porque eles vão cancelar, né? Vai ficar parado até você ir lá, né? Então só vai mesmo cancelar se você não estiver dentro dos padrões, seria isso, né? Nós temos hoje em dia algo de muito importante, porque às vezes as pessoas estão com dificuldade de locomoção, ou pela idade avançada, por exemplo, de um casal de idosos, de ir até um CRAS ou uma assistência social. A mesma senha que esse idoso ou essa pessoa com deficiência fez no aplicativo do INSS para receber o benefício, é a mesma senha que ele usa na plataforma do Cadastro Único, no site do Cadastro Único, e ele acessa as suas informações que já foi inserida quando ele fez a inscrição lá atrás. E se o grupo familiar permanece o mesmo, a renda também não mudou, ele tem como fazer pelo sistema desse aplicativo do Cadastro Único a confirmação das informações, que vai servir como renovação dessa atualização. Entendi. E sem sair de casa. É uma ferramenta nova criada pelo governo, muito interessante, que facilita para essas pessoas que têm essa dificuldade de locomoção. E aí, pelo próprio aplicativo do Cadastro Único, você consegue atualizar todos os seus dados, e aí você consegue ter um comprovante que fez essa atualização e renovação das informações e insere isso lá no aplicativo também do Meu INSS e resolve. Essa é uma nova ferramenta aí que é recente, criada pelo governo. As pessoas às vezes não sabem e fica adiando de renovar porque fala, poxa, não tenho como ir. Então hoje tem essa praticidade. Somente vai ser necessário ir até a Secretaria da Assistência Social ou a um CRAS se houve alteração da renda ou dos integrantes do grupo familiar, porque daí tem que levar os documentos de atualização de renda ou dos novos moradores, ou para excluir os moradores, né? Aí tem que ir até na assistência social. Doutora, existe mais alguma outra situação para ser cancelado? Existe uma outra situação que fora essa de a renda do grupo familiar ficou mais elevada, ou tem pessoas trabalhando, ou modificação deste grupo que não
tem mais cumprimento dos requisitos se este beneficiário do BPC Loas falece. Não, então, esse benefício, ele é personalíssimo. Ele não é como os benefícios previdenciários de aposentadorias, que vira pensão por morte. Então, não adianta os outros integrantes do grupo familiar querer aproveitar o recebimento desse benefício, porque hoje é automático, emitiu a certidão de óbito, o sistema é informado e o benefício é cancelado mesmo. E não segundos morreu. A pessoa faleceu, o benefício é cancelado e a pessoa não consegue ir ao INSS pedir pensão por morte, porque não é um benefício previdenciário, é assistencial da pessoa, não é um benefício que gera pensão por morte. Está previsto isso em lei também. Então presta atenção, não é um benefício aí que depois da morte, né? Isso. Recebe como benefício. Assistência à pessoa que tem essa vulnerabilidade social, seja pela deficiência ou pela idade avançada. Doutora, muito obrigada, sempre nos esclarecendo aí, não deixando nenhuma dúvida, né? Você também que tem alguma dúvida pode nos mandar mensagem aí, né? A doutora Fernanda tem aí uma conta no YouTube, tá como Mascari Forte Ambrosio Advocacia. Mascari Forte Ambrosio Advocacia. E também no meu YouTube, né, Solange Magon Oficial. E na página da Central da Notícia também, que você pode estar mandando, né, como a gente já respondeu algumas perguntas. E pelo menos assim, uma vez por mês, nós vamos estar respondendo as perguntas, tá bom, doutora? Muito obrigada, né, pela atenção. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, porque esse é o Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrosio Advocacia.